Vamos então dar início à nossa aula para aprender a fazer o brinco da árvore da vida. O primeiro passo é a gente cortar o cordão encerado usando a fita métrica. Nós medimos ali 55 centímetros. E para essa fase inicial, nós vamos utilizar 6 pedaços de cordão encerado, na cor da tua preferência, claro. Então, o que eu acabo fazendo é utilizando o fio que eu já cortei de início e usando ele como uma fita métrica mesmo para medir os demais. Dessa forma, eu não preciso ficar enrolando e desenrolando a fita métrica todas as vezes. Corto os fios. Agora até tirei a fita métrica para não atrapalhar a gente ali a visualizar o que a gente está fazendo, né? Eu acho que a organização, cada pessoa pode fazer de um jeito, pode e deve fazer de um jeito, mas é assim que eu me organizo antes de iniciar de fato o trabalho. Tá vendo? Junto as pontinhas ali, meço e corto para facilitar. Pronto. Agora vamos lá. Continuando o nosso trabalho, nós vamos pegar a argola. Essa argola ela tem 6 centímetros de diâmetro. Vou prendê-la ali na prancheta para que ela fique bem presa mesmo e não fica deslocando, sabe? Ela não vai ficar sambando como se fosse numa superfície. Então, ela tá presa, você consegue colocar o teu fio e funciona melhor dessa forma. Olha lá. Esse é o primeiro nó que nós vamos fazer, que é o nó de início, certo? A gente vai inserir ele ali por dentro, pela parte interna, de baixo para cima. Ele tá dobrado ao meio, certo? No final aqui dessa parte, eu vou colocar o mesmo nó, só que de uma maneira amplificada, numa argola grande, num aro de madeira, como se a gente fosse fazer uma árvore da vida painel, um painel da árvore da vida. Mas dessa forma vocês conseguem enxergar melhor como esse nó é feito. Ele é um nó simples, é um nó de início. Olha ali, eles ficam ali, um do lado do outro, para que a gente comece a fazer o nó espiral. Aqui está o exemplo do nó de início. Então, o fio é sempre dobrado ao meio. A argolinha dele, a parte ali de cima do fio, ela vai enrolar na argola e nós vamos puxar os outros fios soltos por dentro, de maneira que ele fique assim. Vamos agora dar início ao nó espiral, de fato, que a árvore da vida é feita. Para quem não sabe, o nó espiral, ele é o próprio nó chato, porém repetidamente para o mesmo lado. Então, no nó chato, a gente faz esse movimento para os dois lados. Uma hora para um lado, outra hora para o outro. O nó espiral, ele continua para o mesmo lado que você abrir a barriguinha. Para ele passar, você vai repetir ele durante todo o processo, ali, dependendo de quantos nós você vai fazer. Olha, aqui eu vou mostrar. Nós usamos os fios laterais, fazemos uma barriguinha de um lado, do outro lado, o fio vai estar por cima do que a gente fez a barriguinha. E, olha lá, tá vendo que ele tá por cima? E aí, a gente segura ele, tem que ficar segurando pra vir buscar ele e trazer ele pra dentro da barriguinha, passando. E ele vai ficar assim, ó. Essa é a metade do nó chato.
que é o square knot. Mas nós estamos buscando fazer o nó espiral, né? Então, nós vamos fazer o mesmo processo. Faz a barriguinha, do outro lado fica segurando por cima. Nós vamos com o nosso dedo puxar aquele fio por detrás e trazendo ele pra frente. Dessa forma, de início não parece que é um espiral, mas ele vai se formando. É importante que vocês façam ele com um pouco mais de força para que ele fique bem rente, que é o que eu disse lá no começo do vídeo. Às vezes no painel não é preciso, mas aqui no brinco é necessário que ele fique bem rente, os fios um bem próximos do outro. Fazemos ali uma sequência de nós e vamos partir para o próximo. Colocamos ali na argola o nó de início. Lembrando sempre de dobrar ao meio, nas duas pontas. Se atentem para que as pontas estejam de fato unidas, porque se uma tiver um pouco mais para frente ou outra para trás, depois pode fazer uma diferença no final do trabalho. Porque nós cortamos os fios na medida correta. Correta que eu digo suficiente, né, para fazer o brinco. Então, agora também com nó espiral, usando os fios das extremidades, sobe, aperta. Agora pronto. Temos ali os dois. O que a gente vai fazer agora é unir esses dois. Junta todos os fios aqui, ali no meio e vamos fazer o nó espiral com todos aqueles no meio. Tá vendo? Ah lá. É possível. Junta, pega os fios das extremidades de cada lado daqueles espirais que fizemos e fecha. Agora, nós vamos colocar mais um ao lado. Mais uma sequência de nós, né? Iniciando sempre com o nó inicial e partindo para o nó espiral. E aí, o que a gente vai fazer? Vai juntar também eles, porque dessa forma nós vamos formando os tronquinhos. Tá vendo? Para que ele fique assim de uma forma irregular, assim como as árvores são mesmo, né? Nunca vai ver uma árvore toda certinha, né? Então fazemos ali, juntamos eles e agora foi mais rápido porque eu fiz o time-lapse para o corte de fios, que nada mais é do que 6 fios de 50 centímetros, novamente. Para que a gente faça uma outra sequência igual a essa. É igual, mas é diferente. Por quê? Vocês vão ver. É sempre importante fazer diferente para como nós falamos, as ramificações da árvore ficarem cada um de uma forma, né? Ok, coloquei. E vocês perceberam que ali eu fiz 2 iguais no início. Ah lá. Desculpa, agora eu tô vendo que eu quis mostrar que eles estavam desregulados, os fios. Que foi o que eu tinha falado anteriormente. Mas agora eu ajeitei eles, porque é assim mesmo, precisa ter muita paciência. Às vezes eles vão desregular mesmo. Nós acertamos e voltamos, respiramos fundo, né? Ah lá. E começamos. Ok, o que eu ia dizer é que, de início, eu comecei com 2 do mesmo tamanho. Eu vou pôr na receita isso. Mas são duas sequências do mesmo tamanho e uma sequência maior para fazer aquele tronquinho lateral, tá vendo? Aí, agora, eu vou fazer também 2 do mesmo tamanho,
quando eu digo dois, é duas sequências de nós espirais do mesmo tamanho agora também. Olha lá, tô juntando para poder formar um nó espiral. Pronto. Agora tá ali fazendo os nós. Essa sequência é a mesma, basicamente a mesma que fizemos anteriormente. O que eu faço é, ali no início, eu faço ele com mais nós, e agora em cima eu deixo ele menorzinho. E o terceiro, que eu vou fazer agora, ele fica maior para ele ficar caidinho, como um tronco mesmo. Com paciência no processo, a gente chega lá. Vamos lá. Pronto. Agora, o que eu fiz? Vou juntar. Da mesma forma que eu fiz lá, eu vou juntar com os fios das extremidades para ficar as 3 sequências de nós juntas. Para unificá-las, né? Olha lá. E com o nó espiral também. E claro que ele vai ficar um pouco mais grosso, porque tem mais fios ali na parte interna. Eu faço ali um pouquinho e depois a gente vê, olha lá, até que ponto vai ser o tronco central da árvore. Então, não tem problema se ele não estiver chegando, porque no final, quando a gente terminar de fazer todos os tronquinhos, a gente vai ter uma ideia melhor. Agora, eu vou cortar os fios pro outro lado da árvore, tá vendo? Eu uso ali a prancheta para prender os fios que eu já produzi, que a gente já produziu aqui juntas. E vou iniciar novamente. Prendo o primeiro nó de início, depois venho com o segundo e sigo para a sequência de nós espirais, conforme a gente já vem fazendo. Desse lado, nós usamos menos fios. Aqui são... Aqui são 1, 2, 3, 4. São 4 mais 4. Então, fizemos esse daqui, os 2, mais 2 ali, para fazer aquela sequência inteira. Não deixo um tronco caído pro lado. E também faço outra ao lado, sem o tronco caindo pro lado, conforme a gente fez do outro lado. Daquela parte já feita, você entende? Agora vamos dar sequência. Eu deixo a parte de baixo, os fios maiores. E agora, nesses galhos de cima, eu vou até uns 5 nós, mais ou menos, espirais, paro e junto com o tronco ao lado. Quer ver, ó? Parei aí, agora vou colocar novamente. Aí, ele fica menor do que o do lado. Agora, vou colocar novamente os fios através do nó inicial.
Depois esse e é a última sequência agora já. Já estamos no meio do caminho da nossa aula. Inserir e vamos lá. Nó espiral. 1, 2, 3, apertando bem sempre. 4, 5. Juntamos os dois. Ali. Dessa forma. Um pouco mais devagar para vocês conseguirem ver. Muito bem, agora o que nós precisamos fazer é unificar os troncos que fizemos, os troncos inferiores, primeiramente. Precisamos identificar ali qual que é o centro da argola para continuar trançando aqueles troncos maiores, onde nós juntamos todos aqueles fios no meio, até a parte central. Dessa forma, a gente vai conseguir unificar eles ali no meio, entendeu? Como que nós vamos unificar? Usando os fios laterais, né, das extremidades de cada lado, e vamos fazer o nó espiral novamente, para esse primeiro tronco em cima. Para o nosso segundo tronco, que é o principal, que fica ali no meio do brinco, tá vendo que ele já tá unificado a parte de cima, mas faltam os outros dois embaixo, né? Aquelas outras partes que ficaram sobrando. A gente vai cortar um fio em 25 centímetros e vamos usar agora o nó escondido, que eu também vou colocar o exemplo dele maior aqui no final dessa parte, para vocês verem com mais clareza como ele é feito. Olha lá. Nós pegamos a ponta dele. Olha lá, agora você vai ver um pouco melhor. Pegamos a ponta dele e fazemos um U com ele, mas deixa uma pontinha para fora. Peraí, não dá muito para ver, mas vocês vão ver melhor no outro vídeo. É porque fica realmente difícil de gravar essa parte, porque ele vem para cá e vai para lá, vem para cá e vai para lá. Ó, aquela pontinha ficou para fora, certo? É necessário deixar aquela pontinha para fora, porque depois a gente vai puxar ela. E a gente vai fazer um U, e nesse U a gente vai enrolando o fio para fazer esse tronco. Vocês vão já entender o que eu tô dizendo. Ó, estou enrolando. Enrolando um embaixo do outro, tá vendo? Não deixa ficar em cima, porque depois não vai ficar legal esteticamente. Mas vocês vão logo entender o que eu tô dizendo. E o que acontece? No final, vai sobrar a argolinha que você dobrou ele, ela vai ficar lá embaixo. Você vai passar o fio por dentro dela e o outro que ficou sobrando, a outra ponta que ficou sobrando lá em cima, vai puxar esse fio que estava dentro da argolinha. Parece que não faz sentido nem o que eu tô dizendo, mas vai fazer. Vocês vão entender. Tá vendo? Esse é o nó escondido para quem não conhece. Que às vezes você que tá fazendo aí, você já conhece ele. Ah lá. E o que eu faço? Eu vou puxando os outros, não esse que eu enrolei, mas os outros para eles não ficarem sobrando ali em cima, sabe?
que às vezes fica um pouco sobrando e tal, devido ao esse nó que a gente tá fazendo. E a gente não quer que seja assim, né? Então, ajusta. Olha lá, esse é o exemplo que eu vou mostrar pra vocês. A ponta vai lá pra cima e você segura com o dedo ela, né? Agora, ele chama nó escondido ou nó U, né? Em formato do U, por conta disso, ó. Fazemos um U, seguramos. Segura, muito importante segurar. E olha, com paciência, você vai enrolando esse fio. Segura com o dedo bem firme. E um embaixo do outro para formar esse tronco. Bora lá, vocês conseguem. Enrolou, passou, enrolou, passa por detrás, vem pela frente. E você vai olhando ali até onde fica bom na sua argola. Ó, eu fiz umas 6, 7 voltas. E o que eu vou fazer? Vou passar por dentro dessa argolinha que ficou. Tá vendo? Passo o fio por dentro, puxo. E lá em cima, ele vai puxar esse fio onde ele vai ficar escondido por dentro. O nó vai estar escondido, tá vendo? O que acontece agora que o nó ficou escondido? Nós vamos... Ela puxa, pra não ficar aparecendo, sobrou esses dois fios pequenos. A gente corta em cima, corta embaixo. E esconde essas extremidades. E ele não desfaz de jeito nenhum. Eu adoro esse nó. Certo, fizemos o nó? O que eu faço? Para dar uma proteção extra, eu coloco um pinguinho de cola. Essa cola é super forte, então não é necessário muito. Eu dei ali umas pingadas, mas é porque não tava saindo. Ela tá fechada, né? Então, eu pingo ali também nos troncos, né? Nos galinhos da árvore, para ele não ficar andando, sabe? Pra ele ficar sempre nessa posição. Certo? Estamos quase finalizando o nosso brinco da árvore da vida. Ajustando ali os galhos, porque depois colou, né? Já era. Certo. Agora, nós vamos seguir para o último nó. Não menos importante, nem menos complicado. Mas ele até que é simples. Sinceramente, ele é simples. No final, eu vou colocar mais um exemplo. Ele passa por cima, vem por baixo, abre uma argolinha ali no meio, onde você vai passar ela, lá, e fechou. Isso, muito bem. E nesse momento, você tem que olhar aonde os fios, olhar e sentir os fios. Então, para ele não ficar muito bagunçado, você sempre usa os fios que estão mais próximos ali, disponíveis para você ir pegando e encaixando, sabe? Mas você vai sentir, você vai ver, conforme você for fazendo, o que eu tô te dizendo. Olha lá, já finalizando os últimos e fica dessa forma, tá vendo? Esse é o nó de fechamento da árvore. E o último, passa por dentro, abre aquela argolinha, passa ela pro outro lado e puxa. Puxa bem, para ele ficar todo esticadinho. Olha que lindeza. Ficou pronto o nosso brinquinho da árvore da vida. Olha lá. Agora, o que é necessário nós fazemos é
incluir um pouquinho de cola ali na base, né? Nessa raiz da árvore. Para que não solte de jeito nenhum. E seja um brinco que dure por anos, né? Essa é a nossa intenção. Cola. É sempre uma camada bem fina. Não exagere na cola. Deixa ela secando, dá uma sopradinha. Deixa ela secando ali por alguns segundos. Uns 10 segundinhos, pronto. Aqui eu vou te mostrar como é o nó de fechamento de um tamanho maior, né? Ah lá, ele passa por baixo, vem por detrás, a argola tá ali e passa por dentro. Puxa, puxa, puxa e pronto. Vamos lá mais uma vez? Sempre puxando os fios mais próximos ali para seguir essa ordem. Olha lá, ó. Vem por baixo, por trás, sempre fazendo esse movimento. A argola tá ali, ela se forma, né? Puxa esse fio. Vamos lá. É com prática que a gente memoriza, né? Esse movimento. Vem por trás, sobe. Cadê a argolinha que ficou? Ah lá, formou uma argola. E você vai passar ela por dentro. Puxou e é isso. Colou, secou a cola? Vamos cortar esses fios que sobraram. Corta, corta, corta. E é isso. Agora que nós cortamos, nós vamos... Olha que lindeza. Nós vamos queimar esse restinho com o isqueiro e finalizar o nosso brinco da árvore da vida. Eu agradeço muito o interesse de vocês em aprender esse brinco e fico muito feliz se você puder compartilhar ele comigo e me falar como que foi a aula, se deu tudo certo, e eu fico à disposição se você tiver qualquer dúvida. Olha lá, acabamos nosso brinco da árvore da vida. Parabéns!